Olha só, o assunto de hoje não é feliz, não é nada agradável, porém, na minha opinião, é um assunto muito necessário sim. Afinal de contas, hoje a gente vai falar sobre a nova minissérie que chegou na Netflix chamada Todo Dia, Mesma Noite, que vai contar sobre a tragédia da Boate Kiss lá de 2013. Já fazem 10 anos desde que aconteceu essa coisa assim horrenda, horrível mesmo, é impossível falar sobre essa história e não se emocionar. E para vocês terem noção, até hoje os familiares procuram justiça. Então, no vídeo de hoje eu vou contar um pouquinho para vocês sobre esta minissérie, do que se trata, como que eles retrataram essa história e se, na minha opinião, vale a pena ou não assistir. Mas antes da gente começar a falar, quero pedir que você aí se inscreva no canal se ainda não é inscrito, clica no sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo, porque eu tô sempre aqui falando de muita série e muito filme com vocês. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Bom, como já é bem evidente, essa minissérie da Netflix ela é baseada em fatos reais, mas não se trata de um documentário, na verdade nós temos uma dramatização. Para quem não conhece essa história, no dia 27 de janeiro de 2013 aconteceu uma tragédia na Boate Kiss em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. O fogo aconteceu após o vocalista de uma banda usar um sinalizador. Então, o que rolou? O fogo começou no teto da boate por conta desse sinalizador que o cara utilizou. E além do teto ser muito baixo, ele ainda era coberto por uma espuma que era inflamável e muito tóxica. Então, por esse motivo, em segundos, galera, o caos já estava instaurado ali nessa boate. A galera já começou a correr quando percebeu o que estava acontecendo. Na verdade, muitas pessoas não entenderam o que estava acontecendo porque o vocalista da banda não falou ali o que estava rolando, simplesmente uma galera achou que estava rolando briga, então todo mundo começou a correr, só que isso foi muito rápido, coisa de segundos, minutos. E pelo fato dessa espuma ser muito tóxica, em poucos segundos já tinha muita fumaça ali na boate, impedindo ainda mais das pessoas saberem o que estava rolando ali. E também, em pouquíssimo tempo, já tinham muitos jovens ali que estavam perdendo os sentidos. Então, assim, gente, foi um horror, tava tudo errado, só tinha uma saída, o segurança não deixava a galera sair ali inicialmente, sem a comanda, então realmente foi um caos o que aconteceu, uma grande tragédia. Sem contar que muita gente morreu, por exemplo, no banheiro, à procura de uma saída, realmente só tinha uma saída, era muito pequeno, tinha mais gente do que deveria nessa boate, então foi um conjunto de coisas que causou esta grande tragédia que foi, com certeza, uma das maiores tragédias do nosso país. Com isso, infelizmente, 242 pessoas morreram e muitas outras pessoas ficaram feridas. E mais pra frente ainda é descoberto que toda a boate estava irregular, tinha um monte de coisa que não deveria estar, um monte de coisa errada. Assim, gente, foi um verdadeiro pesadelo para todo mundo do país, com certeza. Era impossível não se sensibilizar com a história de todos os familiares, de todo mundo que estava passando por aquele momento, né? E se foi difícil para todo mundo, imagina para quem realmente vivenciou aquilo e continua vivenciando todos os dias há 10 anos. E então é impossível assistir essa minissérie sem relembrar de tudo que aconteceu há um tempo atrás. Eu lembro exatamente onde eu estava neste momento, eu lembro exatamente todo o sentimento de angústia, de tristeza, de raiva por tudo que aconteceu. Eu acompanhei, né, através das redes sociais, acompanhei nos jornais, no meu trabalho. Gente, foi, assim, um pesadelo mesmo. Tenho certeza que isso marcou a vida de muitas pessoas do Brasil e do mundo, provavelmente, sim, porque, cara, eu posso falar por mim, obviamente, né, apesar de não conhecer ninguém que estava lá, não ter acompanhado, não ter perdido ninguém, eu sinto isso até hoje e até hoje, quando eu tô num lugar muito fechado, eu infelizmente lembro desse momento e gera um medo em mim. Olha que loucura. Olha como uma tragédia como essa consegue afetar a vida de tantas pessoas, né? Naquela época, gente, eu não saía de casa. Naquela época eu não ia pra nenhum lugar, nenhuma festa que fosse assim muito fechada, porque já me dava uma angústia, uma crise de ansiedade e eu tinha muito medo mesmo. Então, essa minissérie da Netflix, ela contém 5 episódios com 40 minutos em média cada episódio, então dá
dá pra assistir rapidinho, mas com certeza você vai ter que pausar se você tiver o mesmo sentimento que eu, porque, gente, era tanta angústia, era tantas lágrimas que eu não conseguia. Às vezes eu tinha que parar o episódio, mesmo sendo mais curto, pra respirar um pouco, pra fazer outras coisas, pra tomar um banho. Não conseguia assistir tudo de uma vez, porque realmente é muito pesado tudo que aconteceu. E por mais que seja uma série, por exemplo, eu não consigo julgar a série como ela sendo boa ou ela sendo ruim, porque era tão real aquilo e foi revivendo na minha cabeça tantas coisas que aconteceram há 10 anos por conta dessa tragédia que, assim, meu Deus do céu. Bom, a minissérie, ela é baseada no livro Todo Dia, Mesma Noite, da autora Daniela Arbex, que entrevistou muitos dos familiares. Vale lembrar que muitos pais, eles não querem falar sobre o assunto, eles não querem reviver essa história da entrevista, eles não querem ser lembrados por isso, realmente deve ser muito difícil, e o que a gente deve fazer com certeza é respeitar. Cada um tem a sua maneira de viver e de ver as coisas com certeza, e quem sou eu e quem é você para falar alguma coisa sobre o que eles sentiram naquela época e continuam sentindo até hoje, né? Da mesma maneira que a gente não pode julgar aquelas pessoas que continuam buscando justiça até hoje. Muitos querem justiça para que essa história não se repita nunca mais, para que outros pais não passem o que eles passaram e realmente culpar quem tem que culpar e realmente pegar quem tem que pegar, prender quem tem que prender, entendeu? Ou só quer que a justiça seja feita. Bom, a minissérie, ela é dividida meio que em categorias, né? Na verdade, tem toda a trajetória desses jovens e dos pais até então. Acaba sendo mais pesado ainda porque a gente vai vendo de fato a trajetória de muitos desses jovens e dói no coração só de imaginar que foi muito, muito, muito pior na vida real. A gente vai acompanhando eles se arrumando para ir pra boate, felizes, tinha uma galera assim que tava lá para comemorar aniversário, para curtir mesmo, né, gente? A gente tá falando de uma boate, uma festa, tava todo mundo ali feliz, pensando na vida, pensando no futuro. Ai, vou chorar. Enfim, o primeiro episódio ele detalha muito bem esses acontecimentos ali, o último momento de muitos desses jovens com os pais, falando, tô indo pra boate, vou buscar meu irmão em tal lugar, 3:30 da manhã, e aí, enfim, depois a gente tem esse momento deles entrando na boate, eles ali na festa, curtindo, felizes, até o momento que o vocalista pega o sinalizador e aí começa o incêndio. Então a gente vê tudo isso com detalhes. E eu tô falando isso pra vocês aqui nesse vídeo, pra quando você, assim, for assistir, você ter isso em mente, porque realmente é pesado de assistir, é uma coisa desconfortável de assistir, é incômodo e realmente dá uma angústia gigantesca. Nós vimos então os jovens tentando sair dali, a gente tem o segurança falando sem comanda, ninguém sai. E aí depois a gente parte, né, para a história dos pais ali, no momento que eles começam a receber telefonemas e tentar procurar os seus filhos, cada um tem uma reação diferente. Tem ali o pai que vai até o estacionamento procurar o carro do filho, na esperança do carro do filho não estar ali, ele estar em outro lugar, dele ter conseguido escapar dali. A gente tem a história de pais que inclusive mexeu muito com... Mano, essa história pra mim todas são muito pesadas, mas essa mexe comigo, que a gente tem pais que chegam no hospital e eles ficam desesperados ali procurando a filha deles, e aí uma enfermeira, se eu não me engano, um médico, alguém específico fala, não, sua filha tá viva, ela tá bem, ela tá no último quarto. E aí, quando os pais chegam no último quarto, não era a filha deles, eles confundiram o nome, e a filha deles, na verdade, tinha morrido, então eles tiveram que ir até o ginásio, reconhecer o corpo depois. Então, a gente tem esse momento de felicidade dos pais, empolgação, achando que a filha estava bem, sendo que na verdade não estava, foi um engano, porque era um caos que estava ali acontecendo no hospital, muitos jovens chegando, muitos feridos, muita gente morrendo. E aí a gente tem essa parte do luto, a gente tem depois a parte dos pais procurando justiça e toda essa parte mais burocrática, né, da justiça, mostrando coisas que, cara, você vai ver e você vai ficar com muita raiva. Isso que a gente tá falando de uma dramatização, a gente tá falando de uma série com poucas horas, imagina na vida real. Então é impossível não se colocar no lugar desses familiares, no lugar dessas pessoas. Eu acho que são pessoas extremamente corajosas que eu admiro, com certeza, porque falar sobre isso há 10 anos e continuar tentando justiça por 10 anos não é pra qualquer um, galera. Sem contar os sobreviventes, né? A gente tem, por exemplo, uma menina que ela tem muitas feridas, ela tem muitas queimaduras, ela perdeu uma perna, então... Assim, são coisas
são várias histórias, entende? A gente tá falando de muitas e muitas e muitas famílias, tipo, sei lá, mais de 1000 famílias, então cada um deve ter a sua história, deve ter a sua experiência, e eu parava pra pensar que, mano, na série, né, no livro, ele fala sobre algumas famílias, não fala sobre todas, não tem como falar sobre todas, até porque tem uns que não querem falar, então, cara, eu não sei nem explicar pra vocês o sentimento disso. Então, só pra vocês terem noção, no dia 27 de janeiro agora, 10 anos vão completar desde que aconteceu essa tragédia e até então esses familiares ainda não conseguiram justiça. Então, eu paro pra pensar que, mano, eu lembro vividamente, eu lembro muito como que foi receber essas notícias, assistir tudo que aconteceu, acompanhar tudo que aconteceu e o sentimento que eu tinha mesmo não tendo envolvimento direto com tudo que aconteceu. Só que por 10 anos eu vivi minha vida mudou, eu tinha 18 anos naquela época e hoje eu tenho 28 anos, mas aí eu paro pra pensar que eu vivi por esses 10 anos e essas pessoas nunca mais terão as suas vidas iguais e em 10 anos eles estão revivendo realmente todo dia, mesma noite, revivendo tudo que aconteceu. E obviamente que a vida desses pais nunca mais vai ser a mesma, sabe? Eu não sou mãe e tal, eu não sei, eu não posso falar quem sou eu para falar o sentimento que alguma mãe, algum pai teve, algum familiar, amigo, enfim, que teve naquela época, mas eu acredito que quando, assim, é uma crença minha que quando uma mãe perde um filho, a vida dela nunca mais é a mesma, sabe? Um pai, enfim. E assim, eu lembro que na época eu trabalhava em uma empresa de produtos sinalizadores, né? Produtos de segurança e tal. E eu lembro que na época foi um caos. O meu trabalho triplicou, porque tinha muitas empresas que depois que aconteceu essa tragédia, começou a ligar lá desesperadamente porque queria comprar os produtos certos de segurança, todas as sinalizações que tinha que ter no lugar, sabe? Então, na época, eu tinha até mesmo essa revolta pensando a quantidade de empresas que estavam irregulares, e aí precisou acontecer uma tragédia como essa para meio que acordar para a vida, entre aspas, que na verdade era um medo da empresa ser fechada, que começou a tentar comprar desesperadamente os produtos certos para não dar ruim para eles também, né? Então, eu tinha todo esse sentimento que eu tinha de raiva com tudo que estava acontecendo e essa galera desesperada querendo comprar os produtos certos para ontem, o que já deveriam ter feito há muito tempo. Mas enfim, isso não veio ao caso no momento. Bom, e exatamente por isso, e pelo fato da família, de todas as famílias ainda não conseguirem justiças e ter esse sentimento que os filhos morreram em vão, eu acho que é extremamente importante sim uma minissérie como essa, mas eu ainda tenho a opinião que não é pra qualquer um. Então, se você se sentir desconfortável, não assista, porque realmente é pesado, mexe com o psicológico, mexe com a gente, mexe com todo mundo, pra quem conheceu a história, pra quem não conheceu. Não consigo nem imaginar algum familiar assistindo essa série, certamente vai ser 3, 10 mil vezes pior pra eles. Mas ao mesmo tempo, eu acho importante pra gente voltar com esse assunto 10 anos depois e continuar falando sobre este assunto. Quanto mais a gente falar, não vou falar mais fácil, porque a gente sabe que a justiça é, assim, complicada, mas é bom falar mais uma vez sobre esse assunto para que isso não se repita com outros jovens, com outras pessoas, com outras boates, com outras festas, com outros lugares, que não precisa ser boate especificamente, e para que a justiça por essas 242 pessoas mortas seja feita, e não só para elas também, mas para todas as outras pessoas que se feriram, talvez psicologicamente, fisicamente também, mas a justiça precisa ser feita, essa é a minha opinião, tá? Não vou entrar no assunto sobre dono da boate, segurança, isso, aquilo, outro, o que deve ser feito, quem deve ser preso, porque olha, se eu começar a falar, complicado. Mas enfim, fica aí a minha recomendação pra você, assista essa minissérie e se você não quiser assistir a minissérie, procure um pouquinho mais sobre este assunto, sobre essa tragédia, se informe aí um pouquinho sobre o que aconteceu, fale nas suas redes sociais, sim, e vamos justiça pra esse povo, pelo amor de Deus, pra não acontecer mais, olha gente, é muito difícil falar sobre isso, mas pra que nunca mais isso aconteça com ninguém. Tá bom? Enfim, euzinha vou ficando por aqui. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, clica no sininho e não esquece daquele like que é muito importante. Aproveita também e vai lá me seguir nas redes sociais que estou sempre lá tentando falar com vocês. Combinado? Um super beijo e até o próximo vídeo.